Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Coutri e você está aqui comigo no curso Checklist para a Seleção de Emprego. Gente, muito importante você entender isso, hein? Os selecionadores hoje eles estão perdidos. Por quê? Os currículos chegam de uma maneira muito parecida, muito iguais, né? Assim, poucas são as possibilidades de desempate, de destaque. Então, se você entender como funciona um processo seletivo, a tua chance de se destacar é maior. Então, você entregando um currículo diferente, não é só pelo diferente por ser diferente, é um diferente que agregue, né? Tem uma campanha até do Posto Ipiranga, acho que é do Posto Ipiranga, em que uma pessoa vai lá no posto e começa a perguntar pro frentista: vocês dão quilômetros de vantagem? Ah, sim. Você faz o quê? Sim. E galinha d'Angola? Galinha d'Angola não. Aí o que era? Esse cara era dono de um posto, ele começou a oferecer, né, abasteça e ganha uma galinha d'Angola. Obviamente ninguém vai querer abastecer para ganhar uma galinha d'Angola. É um diferencial, mas um diferencial que não funciona. Então não é para fazer o currículo galinha d'Angola. É o currículo em que você vai conseguir se destacar. A gente tem uma outra forma de se destacar que é pelo network, ok? Então é importante que a gente entenda a complexidade que é um processo seletivo. Tem gente que faz assim, simplesmente faz um monte de currículo, sai distribuindo. Por sorte, de vez em quando é chamado, vai para uma entrevista simplesmente por ir, vai lá, faz, acha que só se vestir bem funciona. Da mesma forma, na dinâmica de grupo, não se prepara, não procura saber como funciona, não procura entender o que é uma dinâmica de grupo, vai lá e depois sai reclamando. Né? Os testes, mas o fulano usou o software tal, programa tal, o jeito tal de fazer, eu não sabia. Pô, não sabia, dançou. Né? Então, você tem que conhecer todas as nuances de um processo seletivo. É isso que a gente vai trazer aqui. Eu vou dar um exemplo para você, você vai começar a falar assim: Couto, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, né? Espera aí. Eu tive uma dor de garganta, tá vendo? Uma dor de garganta, Couto, dor de garganta. É, dor de garganta. Há um tempo atrás, e ela foi muito forte. Eu fui ao médico, um pronto-socorro, pronto atendimento, né? Perdão. E aí eles me deram um antibiótico, que é um antibiótico padrão, muito bom. Só que assim, 5 dias nada não tinha resolvido. Eu até fiquei impressionado, porque o antibiótico, normalmente, esse antibiótico sempre foi bom para mim. Tem aquela coisa de tá ganhando resistência, não era o caso. Né? Não era o caso. Ele iria resolver, mas iria demorar muito. Eu estava no interior de São Paulo, fui para a capital, e chegando lá já fui direto a um hospital especializado em garganta. E o médico olhou: não, o antibiótico está bacana, tudo certinho, você vai tomar mais 3 dias, o médico tinha passado 7, eu estava no quinto, então isso assim, isso pro dia, para minha dor não ia resolver nada. Mas estava certo, toma mais 3 porque está forte. Só que eu estava com um processo nas vias respiratórias que estava atrapalhando e estava aumentando o nível de irritabilidade da garganta. Então, precisava corrigir isso também. Aí ele me deu aqueles remédios para a gente com água de mar, não sei o que, né, para a gente poder fazer a limpeza nasal, contra refluxo. Sei que foram uns 4, 5 medicamentos a mais. E no dia seguinte eu já estava comendo. Claro que esses 5 dias também contaram, não foi num dia só. O antibiótico estava fazendo efeito, mas acelerou o processo, porque ao mesmo tempo que ele fazia um efeito bom, vinha outras agressões que atrapalhavam esse desenvolvimento, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Eu fiz um currículo legal. Cara, tem tantas outras nuances. Se você não organizar o que é transversal a isso, você não vai ser chamado, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui um checklist daquilo que é transversal ao processo seletivo, além daquilo que é extremamente importante para o processo, que é a base do processo, ok? Então nós partimos de 3 grandes áreas. A primeira, você precisa entender o processo seletivo como um todo. O que ele é? Quais são essas nuances que estão por trás disso? O que interfere na sua seleção? Qual é a visão do selecionador? O que ele espera de você? Você precisa fazer conexões. Quais são essas conexões? Entender o que você tem, o que você sabe com aquilo que a empresa precisa. E se preparar para o processo seletivo. Currículo, entrevista, testes, dinâmica de grupo,
Ok? Então vamos entender cada um disso. Você pode, depois eu vou deixar um instrumento embaixo para download, que você pode ir classificando se você tem ou não tem, se você está bem ou se você não está bem nesse processo, né? Para você poder fazer o seu checklist. Então vamos lá, entender o processo como um todo. O que envolve aqui? Primeiro, o teu comportamento. O teu comportamento é adequado à empresa e ao processo seletivo, que é diferente. Embora ele vá buscar ali, mas você tem um comportamento próprio dentro do processo seletivo. Como que você está fazendo? Como você está se comportando? Network, você tem network, você tem uma rede de contatos interessantes, você tem amigos que possam te indicar para os cargos que você gostaria. O que é uma avaliação? Se você não entendeu o que é... Olha, gente, a avaliação tem critério. Tem critério. Vou dar um outro exemplo aqui. Você também pode pensar nada a ver. Futebol. Tem a ver. 2018, o Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi quase rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pasmem, na mesma época. Diferença de alguns dias. Não foi rebaixado, mas foi quase. Então, como é que você fica em segundo lugar no campeonato de nível nacional e no outro campeonato de nível nacional você quase é rebaixado? Porque os critérios de disputa são diferentes. É por isso. Então, você se adapta melhor a um do que a outro. E quando você não entende o processo, você não se classifica em nenhum nem no outro, né? Então, você tem que se organizar para aquele tipo de processo. Vamos para um outro exemplo, vestibular. Você vai fazer o Enem é de um jeito, você vai fazer a FUVEST é de outro, você vai fazer a VUNESP é de outro, você vai fazer de uma universidade particular é de outro. Então, você tem que se preparar para cada um deles. Não adianta você ter um preparo padrão. O preparo padrão vai te jogar na média, e a média não classifica ninguém. Média é média. O selecionador quer quem esteja destacado, né? Então você precisa entender o que é um processo avaliativo. Quais são os 3 pilares do sucesso? Competência, você tem que ter competência para aquilo, para aquele cargo. A competência ela é dividida em 2 áreas, competências técnicas e competências comportamentais. Técnica é saber o que fazer e saber fazer, ter a habilidade, que é onde vai desembocar nos testes lá embaixo. Saber o que fazer, na entrevista vai, né, no currículo, mas ele vai pegar mesmo se você sabe ou não lá nos testes. O comportamental, a gente falou do comportamento lá em cima, ele vai começar a analisar e avaliar tanto o seu comportamento dentro do processo seletivo, quanto tentar entender como que é o seu comportamento no dia a dia do trabalho. Visibilidade, o teu trabalho aparece, você consegue demonstrar aquilo que você faz, é importante que você entenda como é que isso funciona para você poder trabalhar o seu currículo. E outra coisa que o selecionador vai buscar é se você faz o seu trabalho com amor ou faz simplesmente por fazer. E aqui vai estar ligado para ele mais a questão do comprometimento que você vai ter com a empresa. Então você vai ter que demonstrar que você teve comprometimento com as empresas anteriores nas quais você trabalhou. Então, qual é o teu nível de comportamento? Qual é o teu nível de network? Você conhece o processo avaliativo? Qual é o teu nível de adaptabilidade para aquela avaliação daquela empresa? E os 3 pilares de sucesso. Como estão suas competências, a visibilidade daquilo que você faz e o teu nível de comprometimento com o trabalho, com os clientes, com a empresa. O segundo grupo são as conexões. Então, como é a conexão que você tem com a sua profissão? Você precisa fazer a conexão com a sua profissão, né? O que tua profissão, de um modo geral, exige? Então, aqui é o básico mesmo. Quais são as competências que você precisa ter dentro da sua profissão? Você tem. Segundo, você precisa fazer uma conexão com o cargo que a empresa está oferecendo. Isso vai estar lá no processo seletivo, nas informações, as competências que ela pede, tal. Você tem? Qual é o nível que você tem? E com a própria empresa, o que é essa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Qual é a missão dessa empresa? Você entendendo isso, você tem mais subsídio para trabalhar lá na entrevista. Ele vai perguntar coisas, e se você citar coisas da empresa, ou coisas, comportamentos seus ligados aos valores da empresa, ou à missão, ou à visão, ao propósito dela, obviamente você vai se destacar melhor. Se destacar, né? Vai aparecer mais. Depois tem a terceira fase, o terceiro bloco, que é se preparar para o processo, né? Então, como que você está fazendo o teu currículo? Como eu falei, você vai lá, faz um currículo padrão e sai distribuindo por aí? Bom,
A sua chance de entrar vai ser pequena, você vai estar na média. Você precisa trabalhar o teu currículo como uma peça de marketing. Mas, cara, professor Couto, eu não sou marqueteiro. Primeiro que marqueteiro é marqueteiro. Marqueteiro é um cara que não funciona. A gente precisa de profissionais de marketing. Marketing é uma ciência e não é feita por marqueteiro. Marqueteiro é quem engana, né? Então, o marketing aqui, você tem que trabalhar o teu currículo de um modo, de uma linguagem persuasiva. O que é uma linguagem persuasiva? Você tem que vender tudo que você está colocando lá dentro. Ele tem que olhar para aquilo e sentir que você serve para a tua empresa. Você tem que se vender no bom sentido, né? Então, a linguagem que ele possa comprar o teu trabalho, comprar a tua ideia. E, obviamente, um layout tem que ser agradável aos olhos do teu currículo. Além disso, o formato, né? A ideia do currículo vitae ela acabou. Ela acabou, ela não existe mais. O que é o currículo vitae? É a sua ficha corrida de toda a sua vida. Os currículos antigamente eram livros, dependendo da competência que a pessoa tinha. Eu lembro do primeiro currículo que eu vi do meu pai, meu Deus do céu. Né? Uma pessoa muito competente, de muita experiência em várias áreas. Eu acho isso de uma riqueza muito grande, porque, por exemplo, meu pai trabalhou na companhia de água, ele tratava água de Barretos, no interior de São Paulo, né? E foi gerente de banco, fez técnico em contabilidade, depois foi contador, tocou uma usina de álcool, montou uma usina de álcool, não com o dinheiro dele, como empregado, né? E se fosse assim era melhor. Se fosse como dono da usina, não era. Mas ele que montou a usina, todo esse processo administrativo de uma mega usina de álcool, açúcar que exportava. Então, assim, depois trabalhou até na prefeitura como fiscal, gerente, né, dos fiscais, de impostos, de ISS. Então, ele tem uma experiência, assim, na área tributária, na área contábil. E antes disso tudo, de chegar nesse ponto, uma experiência de vida em outras áreas. Foi vender o sapato em loja, né, de calçados. Então, veja, isso é muito rico. Isso vai dizer que não interferiu em nada na capacidade dele de montar o escritório depois? Claro que sim, ele conhecia pessoas, ele conhecia, né, processos. O selecionador que tem condição de ver isso é um cara fora do comum. Só que não se tem tempo, essa é sempre a desculpa. Não se tem tempo, então eu quero um currículo em 2 páginas, no máximo. Né? Se for em uma, melhor. E aí você pode perguntar, cara, mas como é que eu ponho minha vida em 1 página, em 2 páginas? Por isso que você tem que ser um profissional de marketing. Né? É como uma empresa que ela tem que em 30 segundos mostrar os benefícios do produto dela e te conquistar, né, e fazer a tua cabeça para você poder ir lá e comprar se aquilo foi importante para você. Então é isso. Você tem que pensar em modelos de marketing. E a ortografia, né? Escrever corretamente. Eu recebi o currículo uma vez de uma professora para o ensino, para a educação básica, que ela disse que era formada na escola Presidente Médici. MEDIS, Presidente Médici. É duro um negócio desse, né? Primeiro porque não corrigiu. Segundo porque o presidente é Médici. Se não corrigiu, eu falo assim, eu penso que ela talvez não tenha sido ela que tenha escrito, já faz tempo, talvez ela não soubesse, não tivesse, né, computador na época, isso faz mais de 20 anos. E, sei lá, pediu para alguém digitar, mas não corrigiu, o professor tem que corrigir. Ou ela não sabe quem é o presidente, quem foi, né, o Médici, ou ela não corrigiu. De qualquer forma, é um erro que... Como é que você se destaca? Você se destaca negativamente. Você vai assim... Se tivesse só ela, eu vou deixar de contratar? Não sei, chamo ela para uma entrevista se tivesse só ela. Mas, cara, não é assim, chega um monte. Então, assim, a gente vai procurando coisas, né, coisas que desabonam, você já vai tirando. Não passa para a próxima fase, que é a entrevista. A gente já descarta, porque não consigo entrevistar todo mundo. Então você pega um currículo assim, que uma professora que não sabe nem o nome do presidente, ou que não sabe nem corrigir 2 páginas, 1 página, não tem como ser professora. Né? Já fica difícil aí, a gente acaba... Quando eu falo assim, não tem como ser professora, eu estou sendo muito drástico. Tem como ser professora. Eu acredito sempre no vir a ser da pessoa. Ela pode, eu estou dizendo naquele processo, cara. Ali a gente vai eliminar, deixa ela para uma próxima. Ela tem que se preparar mais. Mas ali a gente precisa de pessoas mais preparadas, e você vai buscando pessoas mais preparadas. Então, cuidado com a ortografia, que às vezes te elimina do processo por uma bobeira, né? Se preparar para a entrevista. Como você tem ido para as entrevistas?
Então, como você fez a conexão lá em cima, você conhece a empresa. Né? Fale coisas que o selecionador quer ouvir. Ah, então eu tenho que mentir, Coutre? Não, cara, não é mentir. Falar coisas que são importantes. Assim, toda entrevista a gente faz um recorte daquilo que a gente sabe. Né? O que eu estou dizendo é que não entra em conflito. Né? Fala o que é importante para ele, que está dentro de você. Então, recorte coisas importantes, alinhadas, não conflitantes. Tá? A outra coisa que você precisa entender é que uma entrevista é um jogo. Aliás, a entrevista faz parte do jogo. Né? O processo seletivo é um jogo. Tem gente que usa esse verso aqui do Engenheiros do Havaí. Né? Só depois de perder você descobre que é um jogo. Depois que perdeu, já foi. Então descubra antes que é um jogo. Por que é um jogo? É para matar o outro? Não, não falei que é uma guerra, falei que é um jogo. O jogo vale o preparo. Mas só preparar? Não, não é só preparar. Preparar certo. Galinha da Angola é preparo, é diferencial, mas não é certo. Né? Então, o que vale aqui é o alinhamento para aquela entrevista. Como a questão do currículo. Né? O currículo você tem que fazer um para cada empresa, alinhado também com as conexões. Você fez as conexões, você entendeu a empresa, então coloque informações importantes que estejam alinhadas àquela empresa a qual você está mandando o currículo. Se você fizer, como eu falei lá no começo, um monte de currículos iguais, currículos padrão, e entregar em todas as empresas, sua chance diminui. Na entrevista a mesma coisa. Pegue as conexões que você fez, se prepare e vai para o jogo. Dinâmica de grupo. Entenda o que é uma dinâmica de grupo. Tem dinâmica de grupo assim maluca. Vá preparado para qualquer coisa. Porque como está tudo muito igual, né, os selecionadores estão fazendo loucuras às vezes lá. E você não sabe nem de onde começar. Então, prepara, veja vídeo no YouTube, sei lá. Né, entenda, tem um monte de dinâmica de grupo, faça pesquisa e vá atrás disso, tá bom? Se prepara também. Importante na dinâmica de grupo. O que o selecionador vai buscar de você? A sua atuação individual e a sua atuação em grupo. Eu disse E. Então, se você só mostrar que sabe trabalhar em grupo, em equipe, dançou, porque você não vai demonstrar a tua capacidade individual. Se você só se mostrar individual, na hora do vamos ver, não trabalhar em equipe, você vai ser descartado, via de regra. Ok? Testes. Ele vai te dizer, olha, você precisa entender o software tal, você precisa usar a metodologia tal. É se preparar para isso. Para a hora do teste você está bem. Estude, treine, 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 treine muito. Tá certo? Nós temos um treinamento chamado Como Sair na Frente em um Processo Seletivo de Emprego. Nesse treinamento a gente explica detalhadamente como se comportar em cada um desses itens aqui. Não é o foco desse nosso aqui, senão não daria tempo. É um treinamento muito grande. Só para você ter uma ideia, lá nós temos 4 módulos no treinamento, mais um módulo de bônus, ou seja, são 5. São 19 aulas diretamente ligadas ao processo seletivo e mais 3 aulas bônus, totalizando 22 aulas, tá? Então é um curso bem robusto de como você entender cada uma dessas áreas. Essa daqui é uma aula sobre o checklist. Então aqui os itens importantes que você tem que gerenciar para ir para um processo. Se você já entende esses itens aqui, bacana, cara. Faça o checklist e vá em frente. Se você precisar de mais informações, de se aprofundar em cada um desses daqui, eu te oriento a fazer o nosso treinamento, tá bom? Ele está com mais de 80% de desconto. Eu estou falando isso agora, pode ser que já até tenha acabado, dependendo do tempo que quando você estiver assistindo a essa aula, tá bom? O treinamento ele custa R$ 297, a gente está fazendo ele por R$ 47,90, tá? Eu estou gravando essa aula num período de pandemia do coronavírus. Em junho, muitas cidades já estão voltando as atividades econômicas, então muitas empresas estão contratando. Tem muita gente desempregada. Claro que as empresas, qual que é a ideia? Primeiro, tentar voltar aquelas pessoas que elas demitiram, mas nem sempre vai ser possível, porque ou ela já se recolocou, ela resolveu mudar de vida, porque muita gente resolveu, cara, chega, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Então vai ter um reposicionamento, está tendo um reposicionamento de vagas nesse mercado todo, ok?
Mas também tem muita gente, então as empresas estão recebendo muitos currículos, você precisa se destacar. Se você entende todo esse processo, bacana, usa a nossa ferramenta. Se você não entende e quiser se aprofundar, bacana também, faça nosso treinamento, porque eu estou fazendo esse desconto por conta, nesse momento, para poder ajudar mais pessoas, né, para que as pessoas possam se reposicionar de uma maneira melhor. Então nós estamos oferecendo esse treinamento agora por R$ 47,90, que pega tudo isso daqui, ok? É importantíssimo gerenciar. Ficou faltando eu falar sobre o resultado e autoavaliação. Por quê? Você pode ser classificado ou não classificado. Aí você precisa, terminado um processo seletivo, voltar aqui nesse checklist e ver onde que você está falhando. Como que foi cada um desses itens? Como que você se comportou? Qual foi o teu desempenho em cada um desses itens aqui? Tá bom? E aí você então corrige aquilo que não está certo, corrige aquilo que não está legal e vai para o próximo. E assim sucessivamente. Né? Tudo na vida a gente tem que fazer autoavaliação e autocorreção de quando as coisas não estão funcionando, ok? Então espero que você faça bom proveito desse treinamento que a gente fez agora. Reforço que se quiser se aprofundar em cada um desses itens, como fazer o currículo, como participar de uma entrevista, como fazer essas conexões com a profissão, com o cargo, com a empresa, né, entender o network, um processo seletivo, qual comportamento utilizar, como avaliar essas competências, se autoavaliar em competências técnicas e comportamentais, tudo faça aí o nosso treinamento. Olha, os 297 já é muito barato em relação a tudo que a gente vai dar lá como capital intelectual, né, como forma de você poder conseguir se destacar no seu processo seletivo, tá bom? Por R$ 47,90 então, nem se fala, não perca tempo, vou deixar o link aí embaixo, é só você clicar, tem parcelado também, e fazer então o curso. O parcelamento fica menos de R$ 5, sei lá, menos de R$ 6 por mês, dependendo do parcelamento que você fizer. Né? Um salário que você já consiga, por menor que seja, os 297 já estaria pago, muito bem pago. Ou só um salário. Os R$ 47,90 então, né, nem se fala. Tá bom? Espero ter te ajudado. Vou deixar esse mapa mental para você baixar e vou deixar um instrumento ali de controle, de gestão desses itens, para você poder fazer efetivamente o checklist, aquilo que você está bem ou não está bem. Ok? Então, reforço, espero ter te ajudado, espero que você faça bom proveito e espero te encontrar aí em outros treinamentos. Tá bom? Por hoje é só, então ficamos assim, de meia em meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau!